Olá pessoal, meus cumprimentos a todos e todas. Aqui é o professor Jonathan e de volta aos nossos estudos de acionamentos hidráulicos e pneumáticos, nós vamos continuar de onde paramos. Tendo passado já pela parte de introdução à pneumática hidráulica, nós caracterizamos um pouco, por meio de uma tabela, as questões técnicas referentes a acionamentos utilizando pneumática, hidráulica e eletroeletrônica, ok? E agora nós vamos trabalhar sobre propriedades dos fluidos, tudo bem? Dito isto, nós vamos começar com a leitura de um conceito de fluido incompressível conforme Bennett e Myers. Diz o seguinte: é qualquer fluido líquido ou gasoso cuja densidade sempre permanece constante com o tempo e que apresenta capacidade de opor-se à compressão do mesmo sob qualquer condição, ok? A compressão de um fluido mede a alteração do volume de certa quantidade deste quando submetido a uma pressão externa. Então nós temos dois exemplos aqui iniciais que são a compressibilidade como um fenômeno e o exemplo deste é o momento onde o indivíduo ele vai ao posto de combustível com seu veículo automotor ou não, mas vai encher o pneu, seja de uma bicicleta, de uma moto, de um carro. Okay? E um segundo instante, um segundo momento, exemplo é o exemplo de uma seringa normalmente utilizada nos meios hospitalares, no meio médico, para tratamentos. Né? Em ambos os casos, a gente tem exemplo de fluidos que usufruem da propriedade de compressibilidade ou incompressibilidade. Tá bom? Eu coloquei aqui uma nota de rodapé, pessoal, nesta consideração 2 aqui, ó, sobre incompressibilidade. Vamos ler? Está aqui ela. Ó. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque em termos empíricos, na prática, todos os fluidos eles são compressíveis. Repito, todos os fluidos são compressíveis. Entretanto, alguns fluidos têm baixíssimas taxas de compressão. O que é o exemplo de óleos específicos utilizados na técnica de acionamentos hidráulicos, ok? Então, só para mencionar isso, em termos de compressibilidade, todos são compressíveis, uns mais e outros menos, ok? Os que são altamente compressíveis são os gases, ar, por exemplo, e os que têm baixíssima taxa de compressão, baixíssima, os líquidos, tudo bem? Ok? E óleos específicos, então, têm esta taxa de compressão ainda bem mais baixas. E, por fim, são utilizados óleos particulares específicos para acionamentos hidráulicos, ok? Dito isto, vamos apreciar aqui, em questões ainda introdutórias, as propriedades do ar. Eu vou fazer aqui a leitura das propriedades, ó, compressibilidade e elasticidade, mas vou fazer a partir aqui, ó, desta leitura da imagem, tá bom? Do gráfico. O que nós temos aqui? Ora, vocês com certeza conseguem interpretar já isto aqui, fazendo uso das técnicas de desenho técnico mecânico, por exemplo, nas quais a gente tem aqui, olha só, um cilindro, esta câmara, este retângulo, aqui o êmbolo do cilindro e aqui uma haste. Então nós temos aqui um exemplo de um cilindro com corte total que está representado aqui. Tudo bem? Então esta parte laranja aqui é o ar que foi submetido, né, a uma pressão e tem um volume V0 aqui, ó, o ar, inicialmente em V0. Uma vez aplicada uma força F na haste do cilindro, o êmbolo pressiona o conteúdo dentro da câmara interna, aqui, ó, de tal forma que o volume final é reduzido. Então, o volume V final aqui é menor do que o volume inicial. Então, um exemplo clássico de compressibilidade. E o binômio disto, qual é? É a elasticidade. Retirando a força F, o ar volta ao seu volume inicial. Ok? Então, duas propriedades iniciais, compressibilidade e elasticidade, ok? Vamos ver mais duas, difusibilidade e expansibilidade, ok?
A ideia aqui, ó, na difusibilidade, é a capacidade do ar homogeneizar-se, ok? A misturar-se com um meio gasoso, tudo bem? E a expansibilidade de ocupar totalmente o volume de um recipiente. Na figura 2, vamos na figura 2, esta é a figura 2, A e B. Vamos verificar aqui, olha só. Nós temos aqui duas representações, tá? De reservatórios, um reservatório com ar e outro reservatório com gás, tá bom? Qual é a ideia aqui? Eu tenho entre eles uma comunicação e tem uma válvula aqui, ó, válvula 1, tá bom? Uma vez aberta, o que que acontece aqui, ó? A válvula temos uma mistura homogênea, então o ar ele preencheu os dois recipientes, misturando-se, homogeneizando-se com o recipiente contido, com o fluido contido no outro recipiente, ok? Esta é a propriedade da difusibilidade. E quanto à expansibilidade, olhando para a imagem aqui, fica muito claro, né, o que significa a expansibilidade. Significa somente que o ar, uma vez aberta aqui, ó, esta válvula 1 aqui, ele vai tomar ou ele vai preencher este espaço todo aqui do recipiente. Tudo bem? Ok? A gente vai falar depois sobre isso aqui, ó, estes símbolos aqui, o que eles significam, o que representam para nós. Ok? Por hora, cumpre mencionar estas propriedades, tá bom? Tem um outro item aqui que eu não falei ainda, mas vou falar agora, que é sobre o peso do ar. Professor, o ar tem um peso? Sim, o ar tem um peso, sim, um peso específico do ar, e esta constatação foi feita a partir de experimentos nos quais foram postos dois balões aqui, ó, com ar nas balanças, tá bom? Seguidamente, em um dos balões foi feita uma sucção do ar, retirado o ar com uma bomba de vácuo, depois vedado o balão e posto de volta. E a observação empiricamente na balança foi que o lado do balão, né, o lado do prato que não tinha o balão sem o ar, ou sem o vácuo, ele desceu, né? Ele apresentou aqui, ó, uma deflexão na agulha da balança, ok? E um outro exemplo foi este aqui, um outro ensaio, um outro teste foi este aqui, ó. Os dois balões foram postos abertos, ok? Sem um êmbolo de vedação na parte superior, e em um deles foi posto aqui, ó, uma chama, um calor, de tal forma que o ar, à medida em que ia aumentando a sua temperatura, ele saía pela parte superior do balão. No outro lado não acontecia isso. Então, mais uma constatação aqui, uma evidência do que nós estamos apresentando sobre o peso do ar, ok? Muito bem. Falando um pouquinho mais sobre isto, vamos conversar sobre a lei dos gases, tá bom? Lei dos gases perfeitos, tudo bem? Então, esses autores aqui já conhecidos nossos, né? Eles apresentam as relações entre transformações de estado de variáveis físicas como permanentes ou como valores que permanecem constantes, ok? Ou seja, há uma relação muito clara, bem definida entre pressão, volume e temperatura, ok? Antes de transformações e depois de transformações específicas, ok? E nós vamos agora exemplificar isso de novo por meio de ilustrações, tá bom? Vamos pensar aqui nesta equação, ó, PVT1, PVT2, tá bom? Olha só, na primeira proposição aqui eu quero ler e apresentar para que vocês tenham esse acompanhamento passo a passo. Olha só, as figuras 5A e 5B ilustram o processo onde o fluido ar está inicialmente à mesma temperatura e sofre uma redução de volume de V1 para V2. Cadê? A V1, V2, modificando o volume, promovendo a elevação de pressão de P1 para P2. Qual é o resultado desse primeiro processo aqui, pessoal? Ora, muito clássico, muito simples, não é verdade? Aqui não está representada a força F atuando no sentido da direita para a esquerda, de tal forma que o êmbolo movimente-se aqui, né, na haste. Então, aplicando a força aqui na haste, o êmbolo movimentaria-se, fazendo com que o ar contido na câmara tivesse, então, seu volume reduzido, ok? Mas é isso que é apresentado aqui, ó. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? A situação clara, que é
temperatura é a mesma, mas como foi feita uma redução de volume, o volume final é menor que o volume inicial. Quando o volume foi reduzido, o que acontece com a pressão? É isto que a gente precisa atentar. Quando o volume diminuiu, a pressão sobe. Vamos voltar para a equação? Aqui, ó, para que isto permaneça constante, se P1 desceu, V1 subiu. Lá, o exemplo lá é outro, né? A sequência é outra. Vamos lá na sequência de lá. V1 para V2, V1 diminuiu, não é? Então P1 subiu. Por quê? Porque o produto tem que ser o mesmo, a razão matemática tem que ser a mesma, constante. Então, nós podemos dizer assim, olha só, eu tenho aqui a pressão de 1 unidade, ok? E o volume de 4 unidades. 4 vezes 1, 4. No momento em que eu trabalhar, aqui eu vou só inverter os números, tá bom? Para ficar bem claro. Quando eu trabalhar aqui com uma redução de 4 para 1, o volume saiu de 4 unidades para 1 unidade, tá bom? A pressão necessariamente tem que sair de 1 para 4. Por quê? Para que fique válida a assertiva matemática, que 4 vezes 1 é igual a 1 vezes 4. Entenderam? Esta é a ideia por trás aqui deste cenário que a gente está estudando agora. Tá bom? Vamos continuar a leitura. As figuras 5b e 5c representam, na verdade, ilustram o processo onde o ar está no mesmo volume e sofre uma elevação de pressão. Então agora o estudo é o seguinte, o volume é o mesmo, mas a pressão aumentou de P2 para P3, a pressão subiu. Se a pressão vai subir e o volume é o mesmo, o que vai acontecer necessariamente? Bom, se esta pressão aqui vai subir, esta pressão sobe, ok? Daqui para cá. Então, se a pressão subir, o que acontece com a temperatura? Precisa também subir, não é? A pressão sobe, a temperatura também sobe. Por quê? Porque é uma razão. Então, se o numerador sobe, o denominador tem que subir proporcionalmente para que a constante seja a mesma, né? Matematicamente isso fica muito óbvio, né? Muito simples de perceber, ok? E a última transformação, o que nós temos aqui? Nós temos a figura 565D, 565D, ilustra um processo onde o ar está submetido à mesma pressão, aqui no caso é a mesma pressão, mas sofre uma elevação do volume, ok? Do volume aqui, ó. O volume de V4, V3 para V4, de V3 para V4. O volume do ar foi aumentado aqui, contido na câmara, ok? Tudo bem. Então, dito isto, uma vez que aumentou o volume sob a mesma pressão, né? O que é que nós temos como efeito? Bom, que a temperatura aumentou. A temperatura aumentou de T3 para T4, ok? Pessoal, em linhas gerais, vocês vão sempre fazer aqui o binômio, ó. Se subiu daqui para cá, o outro lado para corresponder, para equilibrar tem que descer, tá bom? Aqui, ó, se esse sobe, este desce, se esse desce, esse sobe. Só para deixar sempre equilibrado, tudo bem? Bom, esta propriedade é muito importante porque mais à frente nós precisaremos nos preocupar muito no momento em que eu estiver trabalhando com os sistemas, com os acionamentos e eu precisar realizar compressão, tá bom? Modificação de pressão de um ponto para outro no sistema, no acionamento e também a redução de volume do sistema, tá bom? Modificação de temperatura, isso aí é muito importante para a gente, tá bom? Em termos de líquidos, tá bom? Em termos de líquido, a gente vai usufruir muito da propriedade da incompressibilidade, que já foi destacada anteriormente, tá bom? Mas a ideia aqui é que a gente vai fazer uso de que pressão é força sobre área, ok? Pressão, força sobre área, o princípio de Pascal, a pressão F aqui aplicada é distribuída igualmente em todos os pontos do processo, ok? Joia? Então, feita essa questão introdutória, finalizada a parte introdutória, vamos começar a trabalhar um pouco sobre técnicas de acionamento, tá bom? Técnicas de acionamento.